E aí, sintonizadas, como é que vocês estão? Eu não tô bem, eu estou ótima. Segundo episódio de vídeo, vou confessar pra vocês que gravar em vídeo é mais desafiador, então eu estou tendo que ter paciência com o meu processo. Mas vamos lá, vamos seguir que daqui a pouco passa. Bom, no episódio de hoje, eu quero te perguntar se você já se sentiu alguma vez paralisada com medo de errar. Sabe quando você tem que fazer uma escolha e aí você não sabe muito bem o que que você escolhe? E aí você trava? Porque aí você não sabe se você escolhe A ou B. Aí você fica sem escolher. Já aconteceu isso com você? Eu acho que já, né? E o ponto pra gente conversar aqui hoje é que não existe escolha certa, né? E resultado negativo também é bom resultado. A vida não se faz só de acertos, né? A gente já sabe isso. Mas uma experiência que me trouxe muito aprendizado para eu aprender a olhar para os erros com mais carinho foi o período que eu fazia iniciação científica na faculdade. Eu ficava muito tempo no laboratório, fazendo experimentos, fazendo procedimentos, lendo roteiro, anotando tudo que eu fazia. Tinha dias que eu saía do laboratório 10 horas da noite, várias vezes aconteceu, fazendo experimento com maior cuidado. Chegava o resultado, não era o resultado que eu queria. Ai, que tristeza, não foi dessa vez. E a gente anota tudo, porque no final, mesmo que o seu resultado não comprove aquilo que você gostaria de comprovar, a sua ideia inicial, você vai ter que escrever um relatório, você vai ter que demonstrar tudo que você fez, quais foram os resultados que você obteve e explicar por que que deu errado. O processo te ensina, o seu erro te ensina ainda mais, porque quando você tem uma resposta positiva, você já estava preparado para isso. Agora, quando você tem uma resposta negativa, você precisa ir atrás para entender por que que você não conseguiu o resultado desejado. Então, além de você ter aprendido como o processo, você aprende quando você mergulha no seu erro para entender de onde ele veio. É claro que é muito diferente de quando as pessoas simplesmente erram, se envergonham, escondem o erro, escondem até de si próprias, tentam esquecer, evitam olhar para esse acontecimento com um olhar curioso para entender o que aconteceu e simplesmente foge. E aí deixa o erro lá longe, que ela não quer falar sobre isso. E o erro aqui, ó, querendo ensinar, aqui, ó, querendo ensinar igual um fantasminha e a pessoa foge. Aí não tem muito o que fazer. Mas quando você pega o errinho pra você aprender, amiga, é babado. Mas da onde que veio? Por que que a gente é assim, né? Por que que a gente é assim? Por que que a gente só gosta de acertar, a gente não gosta de errar? A gente se envergonha, né? Porque a gente realmente se envergonha quando a gente erra. Mas da onde veio isso? Bom, a gente é ensinado meio que desde sempre, né? Desde que a gente está na escola, desde que somos pequenos, a gente aprende a acertar, para fazer prova, para conseguir nota, para conseguir palmas. Então, não é muito incentivado que a gente erre confortavelmente. E eu, desde pequena, posso falar por mim, assim, eu sempre fui uma criança que se cobrou demais. Eu, primeira prova que tirei 9,5 na escola, minha mãe sabe contar essa história pra todo mundo. Quem quiser saber essa história, liga pra minha mãe que ela conta. Que ela fala: Nossa, chegou em casa chorando, primeira vez que tirou 9,5 porque só tirava 10. Que linda! Olha só, ela não aprendeu a errar. E calma lá, que eu não tô vindo aqui falar bem do erro pra todo mundo sair errando agora. Ah, então já que é assim, agora eu vou fazer tudo errado, então. Nossa, maravilha. Não é, tá? Estar tentando acertar. Esse é o verdadeiro, o erro bonito, tá? Que você se esforçou, fez e errou. Paciência, vamos aprender, vamos solucionar aqui os probleminhas e na próxima vamos tentar de novo. Mas imagina, por exemplo, uma pesquisa científica de uma indústria farmacêutica, né? A pessoa vai lá, tenta criar um medicamento. Aí não deu certo, o medicamento não resultou do jeito que esperava. Aí a pessoa fala: Ai, quer saber? Então agora eu não quero mais. Agora eu não vou mais fazer o remédio também. Vai deixar todo mundo morrer. Você acha que seria produtivo a pessoa desistir no primeiro erro que ela teve? Acho que não.
Aí ela tenta de novo, não consegue de novo. Aí imagina, essa pessoa desistiu. Essa pessoa ficou frustrada, muito triste, anos de pesquisa lá, não conseguiu. Vem uma outra pessoa para essa indústria e vai continuar a pesquisa que a primeira começou. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar todos os registros do que essa outra pessoa fez e deu errado. Por quê? Porque aí ela sabe como não fazer. E a gente acha que o nosso erro é inútil. Imagina só, todos esses erros que foram cometidos pela primeira pessoa vão servir como ponto de partida para a segunda, que vai construir o conhecimento a partir do outro conhecimento que já foi adquirido e registrado. Se você pensar na história da humanidade, o advento da escrita permitiu que a humanidade evoluísse muito, porque aí o conhecimento começou a ser acumulado de uma pessoa, de uma geração para a próxima. Antes da escrita, quando a pessoa morria, tudo que ela sabia morria junto. E aí a outra tinha começado do zero. Quando começou a escrita, a humanidade deu um salto assim na capacidade de produzir e acumular o conhecimento. Então, o seu erro, por mais que você não registre, né, como aqui no exemplo da indústria farmacêutica, que fica um pouco mais fácil, mas o seu erro, ele é fonte de aprendizado. Ele é dado para você saber o que não fazer. Então, para de ficar se punindo toda vez que você erra, porque o errar faz parte do processo quando a gente se movimenta, né? O erro, então, ele faz parte do processo de quem quer evoluir. Quem está muito confortável, que não está errando, fala, nossa, não sei quando foi a última vez que eu cometi um erro. Então, amigo, você está fazendo alguma coisa errada, tá? Você está vivendo muito na mesmice do que você sempre fez. Tá na hora de você se desafiar um pouquinho. É claro que todo mundo adora ter resultado bom, bonito, positivo, aqueles que a gente mostra para todo mundo, se orgulha, né? Porque quando a gente não sabe nem se vai dar certo, às vezes a gente nem conta, né? Ah, não conta que vai que dá errado, depois que der errado eu vou ter que ficar explicando, vou ter que falar que eu errei. Ai, não, deixa abaixo. Quando der certo, aí a gente comenta com as pessoas. A gente é assim, né? Eu faço isso também, gente. Não tô vindo aqui falar eu, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, tá? Eu também faço todas essas coisas. Mas vamos tentar trazer consciência para nossa vida, né, amores? Por favor. Você acha realmente que você vai passar ileso nessa trajetória da vida, sem cometer erro, meu amor? Você está se iludindo, você está vivendo no conto de fadas no país da maravilha. E você precisa aceitar isso para ser mais fácil, até para você conseguir aprender com o erro. Lembra que a gente falou lá atrás? De olhar para o erro com carinho, falar: vem aqui, vamos conversar. Que eu quero te entender, que agora eu não quero mais ver você. Então, aqui, eu vou ter que te enfrentar agora, que é para não te ver nunca mais. É assim que você faz com o erro. Mas você olha para ele com coragem, né? Precisa de coragem. Acho isso uma palavra muito bonita também, quando a gente fala precisa de coragem. Você precisa de coragem para você olhar suas partes feias. Você precisa de coragem para você se autoconhecer. Você precisa de coragem para você olhar para os seus erros. Precisa mesmo de coragem, gente. É babado, não é fácil, não. E você desmerecer, repudiar, tentar ignorar os erros é um baita desperdício, gente. As pessoas ficam se envergonhando, tentam esquecer o erro, sendo que ele é que vai trazer o ensinamento daquilo que você precisa. Porque aquilo que você acertou, adivinha, você já sabe, amor. Você não precisa aprender nada com aquilo que você já acerta. E outra coisa que é um problema é você deixar o erro te desanimar. O bebezinho tá ali engatinhando. Aí ele vai tentar dar os primeiros passinhos. Caiu. Caiu, agora eu não vou mais andar. Também vou engatinhar o resto da vida. Palhaçada, que eu não consegui andar e o meu amiguinho ali tá andando. Não faz sentido deixar um erro te desanimar. Então, se você está passando por isso na sua vida, quebrou a cara, sair que não sabe onde enfia a cara, quer cavar um buraco para se enterrar, porque tá cheio de vergonha que errou, amor, levanta a cabeça. Você pelo menos tentou fazer alguma coisa. Tinha gente que não fez nada. Tudo bem? Outra coisa sobre o erro que acontece muito é a pessoa achar que o erro vai definir a vida dela, que ela vai fazer uma escolha na vida dela e se ela errar, acabou. Que é uma prisão, é um karma eterno.
fracassei, nunca mais vou poder tentar de novo. A gente, às vezes, essa eu faço também. Eu fico num medo, parece que assim, alguém vai morrer se eu for enviar um e-mail e tiver um erro, sei lá, de digitação. Eu fico assim nessa coisa, ai meu Deus, eu vou revisar 25 vezes, que é pra não passar um nada, sabe? Aquela preocupação que a gente faz uma tempestade num copo d'água. Sendo que é um negócio tão simples, às vezes, de resolver, né? A gente sofre por muito pouco. Eu falo isso pro Tauan, a gente sofre por muito pouco. Uma escolha errada não vai te definir, tá? Você pode escolher de novo amanhã, é um novo dia, e você com certeza vai conseguir remediar esse erro com muito mais facilidade do que parece antes de você cometer o erro. Que a nossa cabeça, ela tem um potencial gigantesco de criar um cenário apocalíptico, tenebroso para uma situação que às vezes é muito mínima, é muito pequena. Muitas vezes, quando a gente erra, ninguém percebe ou é muito fácil de remediar. Então, não tem para que a gente viver nesse medo tão constante, tentando ser perfeito o tempo inteiro, porque isso é um peso que nos paralisa. Quando você está dirigindo, por exemplo, você está lá dirigindo e você errou o caminho. Era para virar numa rua, você não virou. O GPS faz o que com você? Ele olha na tua cara e começa a gritar, te chamando de burro, falando que você errou o caminho e que você arruinou o trajeto? Ou o GPS recalcula a rota e te coloca de novo no caminho que você tem que seguir? Bom, o GPS costuma recalcular imediatamente a rota, porque o interesse dele é que você chegue no seu destino. Às vezes, você precisava errar a rota. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, você não sabia. Você não sabia disso, mas tinha uma rua que você tinha que passar ali. Porque tinha uma paisagem, tinha uma vista nessa rua que você tinha que ver. Você tinha que testemunhar aqueles acontecimentos no caminho. E você errou, achando que estava indo para o lugar errado, mas às vezes era onde a vida queria que você estivesse. Ou seja, o erro vai te levar para onde você precisa estar. Nem todo lugar que a gente entra porque escolheu. Mas muitos desses lugares a gente entra porque precisava, sem nem saber, a gente precisava estar ali. Aí um exemplo bobinho, mas ele vai dizer muita coisa. Sabe quando você vai na sorveteria e aí tem um monte de sabor de sorvete e você não sabe qual que você escolhe? Gente, é uma coisa tão besta, mas eu já fiquei muito tempo parada escolhendo sabor de sorvete, tá? Não sei vocês. E você tá olhando pro sabor de chocolate, pro sabor de morango, pro sabor de pistache, e todos eles são muito gostosos. Eles parecem todos muito gostosos. Até o de chocolate branco, que eu nem gosto de chocolate branco, parece muito gostoso e eu ia querer também tomar. E aí você tem que aceitar que quando você escolher o sabor do seu sorvete, isso não vai só significar o sabor que você vai tomar. Significa também os sabores que você não vai tomar. Porque cada escolha traz uma renúncia. Já dizia Chorão, cada escolha é uma renúncia. E você tem que estar preparado para renunciar coisas, porque a gente não pode ter tudo. E aceitar peso, aceitar a responsabilidade, aceitar a renúncia, tudo que vem junto com uma escolha, isso faz parte da maturidade. Crianças têm muita dificuldade de lidar com isso. Mas a gente, enquanto adultos, a gente precisa aprender a lidar com o fato de que nós vamos ter que fazer escolhas e nós vamos ter que sustentar as consequências das nossas escolhas. Mas por mais que você precise arcar sim com as consequências das suas escolhas, elas não precisam te definir e te aprisionar. Então, se você escolheu tomar o seu sorvete hoje de chocolate, amanhã você pode tomar o de morango ou o de pistache. Você tem liberdade de fazer escolhas diferentes em outros momentos, porque você vai ter outras oportunidades. Se você se arrependeu do de chocolate, ou mesmo se você gostou do de chocolate, mas você quer experimentar uma coisa nova. Agora, se da próxima vez que você for na sorveteria, você olhar para os sorvetes e você, mesmo que você tenha curiosidade e vontade de tomar morango ou pistache, você escolher continuar tomando de chocolate só porque é familiar e porque você já conhece,
Aí sim você está se aprisionando. Aí sim você está se limitando. Não é escolher chocolate uma vez que vai te privar de tomar sorvete de outros sabores. O que vai te privar de tomar sorvete de outros sabores é você querer permanecer no chocolate todas as vezes, só porque esse você sabe que você gosta. A gente não escolhe só com base naquilo que a gente gosta, a gente escolhe também com base naquilo que a gente está disposto a renunciar, a abrir mão. Então, preste muita atenção, meu querido. Se você não está se limitando simplesmente porque você quer permanecer naquilo que é familiar e que causa menos incômodo. Porque as pessoas fogem de incômodos. E eu vou falar disso em outro episódio. Outro momento que as pessoas são todas indecisas, não consegue decidir, não consegue renunciar e fica querendo escolher como se fosse a última escolha da vida, que é relacionamento. Gente, não estou dizendo para você escolher qualquer pessoa, para você ter dedo podre e escolher gente sem noção, tá? Pelo amor de Deus, não vai distorcer o que eu tô falando. Mas, relacionamento, você não, quando você vai escolher uma pessoa para você se relacionar, é para você conhecer essa pessoa, é justamente para você ver se faz sentido, avaliar. E se não fizer sentido, tudo bem, muito obrigada, segue sua vida. Foi ótimo enquanto durou. Seja feliz. Não é um casamento, né? Quando você vai casar com a pessoa, realmente você tem que ter muita certeza, porque aí é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, né, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de divorciar caso não esteja funcionando. Muita gente ainda faz isso, tá? Então, mesmo casamento não é o fim do mundo, vai achar que morreu. A única coisa que realmente não tem volta é morrer. Até casamento tem como voltar atrás. Agora, tem gente que acha que para começar a namorar já tem que saber, assim, qual que é o nome dos filhos que vai ter, tem que ter a certeza de que vai querer casar, ter filho com o papagaio e o cachorro. Gente, não tem nada a ver. Nada. É tanto papel de trouxa que eu já fiz nessa vida, gente, que eu vou reciclar todo esse papel e trazer na forma de reflexão aqui nesse podcast. Todo meu papel de trouxa vai ser reciclado em reflexão. Pausa para falar para você ir lá no Instagram agora e seguir a página @sintoniza.podcast. E já aproveita e coloca aqui nos comentários o que você está achando do episódio. Quem nunca passou por isso, né, meninas? Acontece muito. Você tá lá ficando com uma pessoa há meses, estão lá se conhecendo, né? Já se conheceu a beça. E aí a pessoa fala, eu não tô pronto para um relacionamento, sabe? Porque eu tive uma situação meio traumatizante no meu último relacionamento, eu fiquei muito afetado e eu não tô pronto. E aí você vai lá toda compreensiva, né? Respeita e dá o tempo da pessoa. Só que esse tempo é muito grande, tipo assim, a hora nunca chega, ela nunca tá pronta. Cara, não vai ficar pronto nunca? Tipo, né? Hã, hã, hã. Hoje, olhando pra trás, o que que eu vejo hoje, né? Mais sábia, mais vivida. A pessoa estava querendo deixar portas abertas para ter certeza de que não apareceria algo melhor. Entende? Não é que a pessoa não gostava de mim, ela gostava de mim, mas ela não sabia se ia aparecer uma coisa melhor, né? E aí não queria tomar essa decisão e fechar essa porta, entende? Por quê? Porque a escolha implica em renúncias. E a pessoa não queria renunciar. Aí a pessoa que quer esperar ter certeza absoluta para fazer uma escolha, ela tá fugindo da responsabilidade, gente. Tá fugindo da responsabilidade que vem junto com essa escolha. Toda escolha traz uma carga de responsabilidade. Você vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. E aí a pessoa que não consegue escolher nada, ela tá, na verdade, fugindo desse desconforto, desse sentimento de assumir responsabilidades, tal como um adulto? Sim. Aí tem gente que acha que só porque a pessoa não escolheu uma coisa, ela está isenta da responsabilidade. Quando você não escolhe, não existe não escolher, na verdade. Quando você não toma a decisão mais drástica, você tem a sensação de que você não está escolhendo, né? Então, eu vou continuar solteiro. Continuar solteiro, por mais que seja continuar no seu estado atual,
também é uma escolha. Você sempre está escolhendo, tá? Quando você não escolhe mudar, você também está escolhendo permanecer. Mesmo que nesse caso seja permanecer solteiro, tudo bem. Você está escolhendo permanecer solteiro. Isso também é uma escolha e isso também traz responsabilidades, enfim, consequências, né? Então, para de achar que só porque você não está escolhendo mudar a sua realidade, você não está escolhendo nada e que você está isento de se responsabilizar pelas consequências, mesmo que essa consequência seja a sua vida permanecer igual. Senão vai chegar lá no final da vida e você vai falar: não, eu não escolhi nada. Nada do que aconteceu comigo, eu só fiquei aqui. Amor, você ficar parado no mesmo lugar também é uma escolha. Tudo é uma escolha. Imagina a pessoa que realmente tá lá traumatizada com um relacionamento antigo. Ai, eu sofri demais, eu não quero mais isso, eu não quero me entregar, tenho medo de sofrer. Ai, gente, eu sempre que eu caí, eu levantei, tá? Então, por isso, vocês me desculpem aqui o deboche. Mas é porque já me relacionei tanto aqui na vida e de amor ninguém morre, tá? Mas enfim, aí a pessoa tá lá traumatizada, ai, eu não quero mais me entregar porque eu tenho medo. Aí o medo, imagina, o medo de se entregar e talvez dar errado vai impedir essa pessoa de viver novas histórias. Aí a pessoa tem medo de viver um amor e quebrar a cara e sofrer, porque tem a possibilidade de dar errado. Que ela não tá considerando também a possibilidade de dar certo, né? Ela tá considerando só a possibilidade de dar errado. Aí ela tem medo de sofrer se der errado, aí ela decide o quê? Então eu vou sofrer agora, renunciando esse amor. Eu quero viver, vamos, porque o cenário é esse, a pessoa tem que querer. Se ela não quiser, já é outra conversa. Mas aí a pessoa quer, só que ela não consegue se soltar e se permitir viver isso, porque ela tem medo de sofrer. Outra, se não deu certo, imagina, ah, realmente, tá vendo? Tinha razão, tava com medo de quebrar a cara e quebrei. Aí viu que o relacionamento não deu certo. Sabe o que que você faz? Você recalcula a rota. Você faz igual o seu GPS. Você vai lá e recalcula a rota. Gente, as pessoas acham que relacionamento você só escolhe uma vez, lá no dia do pedido. Pediu em namoro, aceita ou não aceita? Essa é a única escolha que a pessoa tem. Depois acha que esse é o karma da vida, vai ter que morrer do lado da pessoa. Gente, não é assim. O relacionamento você escolhe todos os dias. Se você escolhe continuar com essa pessoa ou não. Se faz sentido recalcular a rota ou não. Então, não ache que a responsabilidade da escolha termina depois do dia do aceito. Porque o dia do aceito foi só o primeiro dia que você escolheu. Você vai ter que escolher todos os dias. Se fizer sentido para você permanecer, você vai escolher todos os dias. Agora, se não fizer sentido permanecer, você também precisa escolher. E você precisa escolher ir embora. Eu tô falando para relacionamento, mas para emprego é muito semelhante. As pessoas se queixam, eu não quero mais trabalhar aqui, tá pesado, tá ruim, relacionamento, não sou valorizada. Enfim, críticas para o trabalho as pessoas têm um monte, né? Aí, vê quais são as movimentações dessas pessoas para um novo emprego. Você está se queixando de onde você está, mas o que você está fazendo para sair desse lugar? Ah, mas é que aqui eu já conheço as pessoas e que aqui eu já sei como é que é e tal. Ou seja, mesmo no desconforto, existe um conforto, que é o conforto da familiaridade. E aí você não sai. Só que esse não sair é você escolhendo permanecer. Permanecer no lugar que você reclama, no lugar que não te preenche, no lugar que não te valoriza. E aí você acha que você está isento de consequências, isento de responsabilidades, simplesmente porque você não saiu. Mas você permanecer também é uma escolha, que também traz responsabilidade, que também traz consequências, e depois você vai ter que sustentar essas escolhas e sustentar essas consequências. Todo mundo saindo daqui com o rostinho vermelho de tanto tapa na cara, mas, gente, como sempre, os tapas na cara são com muito amor e carinho, eu prometo. E aí eu vou contar uma história aqui pra vocês, que é uma história bonitinha, que eu não sei se é real, tá? Porque
Na internet tem lugares que dizem que a história é, que a história não é, e ninguém sabe realmente se é ou se não é verdade, tá? Mas a história é bonita, então eu vou contar. Que é Thomas Edison criando a lâmpada. Aí diz a lenda que ele tentou lá umas 10.000 vezes e não dava certo a lâmpada. E aí um dia chegou alguém lá pra ele, foi confrontar ele e falou assim: Pô, Thomas, não sei se foi assim, né? Mas a pessoa falou para o Thomas: Pô, Thomas, você já fez aí 10.000 vezes, essa lâmpada nunca dá certo. Você falhou as 10.000 vezes que você tentou, você falhou. Você não vai desistir de fazer essa lâmpada, não? A minha interpretação é ótima. E aí, o Thomas falou para a pessoa: eu não falhei uma vez sequer. Eu descobri 10.000 formas de não fazer a lâmpada. E quando eu encontrar todas as formas de não fazer, eu vou encontrar também a forma de fazer a lâmpada funcionar. E pronto, ele conseguiu fazer a lâmpada dele. Também não sei se é verdade, mas dizem que foi assim a história. Então, os resultados negativos, eles só vão ser um fracasso se você não usar eles para nada. Se você não usar os seus resultados negativos para construir conhecimento, para acumular conhecimento, evoluir e ir progredindo até atingir o seu objetivo, aí se você não fizer toda essa lição de casa com o teu erro, realmente ele vai ter sido em vão. Agora, se você, assim como o Thomas, for uma pessoa determinada e atenta aos seus erros, tentando tirar o máximo de valor deles, realmente é só uma página que você vai ter que virar até você chegar numa história mais feliz. Você sempre pode recalcular a sua rota. Um erro não te define, não é o karma da sua vida. Você pode tentar de novo, você tente quantas vezes você precisar. Recalcule a sua rota, encontre caminhos que façam sentido para você. Se você gostar de um caminho, passa ali 2 vezes, mas também se permita conhecer caminhos diferentes, novos. Isso vale até para mim, porque eu não gosto de mudar o meu caminho para voltar para casa do trabalho. Já tô sentindo que essa mensagem é para mim também. Um erro não te define. Se você sempre vai para academia e treina, e aí um dia você falhou, não vai ser esse um dia, por exemplo, que vai acabar com a tua rotina e com a tua jornada de anos de treino. Agora, se no dia seguinte você escolher falhar de novo, aí você começar a entrar nesse ciclo de erros, isso sim vai poder te definir. Agora, um erro isolado, você pode consertar. Você sempre tem a chance de consertar. Agora, quando você tiver a chance de fazer novas escolhas, você vai fazer novas escolhas ou você vai continuar escolhendo aquilo que você já tem escolhido? Se as suas escolhas já estão te levando para o lugar que você quer ir, ótimo. Agora, se as suas escolhas estão te levando na direção contrária, é bom que você reveja, porque as suas escolhas do passado, elas não precisam definir o seu futuro. Você pode escolher hoje para onde você quer ir. A gente já falou aqui nesse podcast sobre fidelidade, né? Fidelidade para quê? Acho que esse é o título do episódio, se você ainda não ouviu, vai lá. Não fique sendo muito fiel a versões suas que não fazem mais sentido. Todos os dias você pode fazer uma escolha diferente. Então seja fiel àquilo que serve para você, que está alinhado com seus objetivos para o futuro. Não fica sendo fiel a uma versão sua do passado só porque é a única versão que você conhece, porque você pode criar uma nova versão sua. Nós temos milhares de escolhas para tudo, até para assistir um filme. A gente abre ali um aplicativo na televisão, um streaming, a gente tem um catálogo imenso de todos os filmes possíveis. E sabe o que isso faz com a gente? Paralisa. A gente não consegue escolher um filme porque a gente tem medo do filme ser ruim, porque a gente tem medo de escolher um e o outro era melhor. E aí a gente fica 2 horas olhando o catálogo de filmes sem escolher nada. A gente tem muitas opções hoje em dia, só que se a gente não tiver atento, sabendo usar essas opções, que é um privilégio a gente poder contar com tantas opções hoje em dia, se a gente não souber usar isso com sabedoria, é a mesma coisa que nada. Você vai jogar esse privilégio no lixo. Então não fica apegado a essa obrigação de fazer sempre a melhor escolha, de escolher o melhor que existe. Você pode ir lá no catálogo de filmes que você usa, eu não vou fazer propagandas,
E você pode revirar ele inteiro. Você não tem como descobrir qual que é o melhor filme. Até porque o melhor filme para mim pode não ser o melhor filme para você. Então, se desprenda dessa necessidade de escolher o que é perfeito. E escolhe aquilo que, para você, hoje, faz sentido. E se amanhã, ou no meio do caminho, no meio do filme, você achar que não faz mais sentido continuar assistindo, você sai. É tão simples quanto isso. Recalcule a sua rota. Eu acho que esse vai ser o título desse episódio. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a enxergar o erro com mais leveza e a continuar trilhando o seu caminho com coragem, mesmo quando os resultados não forem os esperados. Recalcule a sua rota. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio do Sintoniza. Não esquece de seguir no Instagram, @sintoniza.podcast. Comenta aqui o que você achou desse episódio. Eu quero saber a sua opinião, eu quero conversar com você. Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Beijo!